Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nesses tempos, nós estamos assistindo ao julgamento de bolsonaristas que tentaram um golpe de Estado. Estamos também num processo de braço de ferro no Congresso, né, com parlamentares que não querem abrir mão das suas emendas, né? E temos um embate entre o bolsonarismo ainda e a democracia, que está expresso no julgamento que está em curso, né? Então, para entender um pouco o que o bolsonarismo e a democracia têm na sua relação hoje em dia, nós convidamos duas pessoas que estudam esse tema. Eu quero apresentar para vocês a Érica Maria Ribeiro Souza. A Érica, ela é geógrafa, ela é mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia, está fazendo seu doutorado aí também, é pesquisadora do Núcleo de Resiliência Urbana e do Grupo de Pesquisa Governança para a Sustentabilidade e Gestão de Baixo Carbono. Muito obrigado, Érica, por estar aqui com a gente. Vai ser um prazer poder contar com você aqui nesse nosso papo. Quero apresentar para vocês também o José Antônio Gomes de Pinho. Ele é engenheiro, ele é urbanista, ele é doutor em planejamento urbano, em planejamento regional pela Universidade de London, a London School of Economics. Ele é pós-doutor na Fundação Getúlio Vargas e desse seu trabalho resultou um livro, As Redes Sociais como Estado de Natureza, Ódio, Violência e Fake News no Brasil. Ele é professor titular aposentado da Federal da Bahia, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, foi editor da revista Organizações de Sociedade, é coordenador do grupo de pesquisa NIDES, Núcleo de Internet, Democracia, Estado e Sociedade, do CNPq. Pinho, também muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer revê-lo. Vamos então conversar um pouco sobre o que se passa hoje nesse cenário conturbado brasileiro, né? Eu queria começar perguntando a você, Pinho, como é que você avalia que está o bolsonarismo nesse momento no Brasil? Ele cresce, ele está acuado, ele tem novas lideranças. Como é que você está vendo essa situação? Bom dia, Silvio. Prazer enorme estar aqui nesse debate, nesse assunto tão momentoso, tão áspero, né? Tão difícil, porque pelo qual passamos, né? A sociedade brasileira passou e a gente não sabe se já passou ou se ainda está passando, né? Ou quando esse pesadelo vai terminar, né? Olá para a Érica também, que está aqui com a gente, também parceira aí do nosso trabalho, e a Renata Nogueira, que também fez parte aí de um primeiro estudo, artigo publicado no Jota, não pôde estar presente. Mas a sua questão é enigmática, né, Silvia? É uma questão que a gente está procurando a resposta, acho que desde que Bolsonaro surgiu, mas eu faria a seguinte consideração, ou considerações. Se fala muito em bolsonarista raiz, né? Eu eu adicionaria o seguinte, pensar no Bolsonaro raiz, né? Quem é o Bolsonaro raiz? Esse Bolsonaro agora do banco dos réus, né? Mansinho, quietinho, ameno, amigável, é um Bolsonaro fake, né? Esse não existe, porque um traço de Bolsonaro, por incrível que pareça, se ele tem um atributo positivo, é a sinceridade, né? Ele nunca escondeu quem era, o tempo todo se manifestou de forma explícita, aberta, contundente, truculenta e com violência sobre
quem ele era e o que ele desejava. Também faria uma diferenciação, né? Bolsonaro não foi um presidente, ele foi um ativista. Ele, os 4 anos de governo dele, ele não governou, não foi presidente. Foi um ativista em exercício, sempre, né, buscando, né, a consecução dos seus intentos. E, com isso, atraiu uma legião de seguidores, de adeptos, de fãs, de fiéis, né, que o apoiavam, e alguns até talvez desejassem mais do que o Bolsonaro estava propondo. Houve um relato recente de um motorista de Uber, né? Essa categoria é bem conhecida, os motoristas, não que se possa generalizar, evidentemente, se colocando à direita de Bolsonaro, né? Que se Bolsonaro seria um fraco, né? Então, quem são esses bolsonaristas raiz, né? O que a gente tem assistido, Silvio e Érica, é que, pelas manifestações públicas, né, as convocações de rua, de massas, né, que o Bolsonaro tem feito, isso está em queda, está numa queda acentuada, né? E um traço do Bolsonaro aí, talvez mais do Bolsonaro do que do bolsonarismo, é que ele sempre tem uma visão mega, uma visão superdimensionada, né, do seu poder, da sua importância e do número de adeptos. Falava-se claramente em contar com 1 milhão de pessoas nas ruas e tal, né, nas últimas manifestações, e os números, como os institutos de pesquisa indicaram, foram pífios, né, na ordem de 30, 40 mil pessoas ou até menos, né? Então, a gente fica assim numa incógnita, né? Bolsonarismo raiz, aquele que fecha com o chefe, com o mito, estaria em decadência, não daria mais para esperar muito dele. Eu faria essas colocações iniciais sem poder dar uma resposta assertiva, mas com indícios de que, né, esse fenômeno está minguando em quarto Muito bom, minuto. Pinho. Então, vamos agora perguntar para a Érica. Érica, quais são as relações internacionais? O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos tentar mobilizar os Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, né? Quer dizer, que conexões tem esse bolsonarismo internacionalmente? Bom, primeiro eu vou agradecer o convite, né, Silvio? E também vou agradecer ao professor Pinho, porque estou aqui graças a um trabalho que a gente desenvolveu, que foi o artigo que foi publicado no Jota. Então, já vou partir para a questão. Bom, para analisar esse contexto nacional do bolsonarismo, eu acho que a gente tem que olhar o cenário internacional também, porque isso é claramente um movimento com volume, com aspirações internacionais, né? Tem interferências internacionais nisso. Né? O que eu posso dizer sobre o Eduardo Bolsonaro é que eu acho, né, que se ele continuar nessa toada, ele tem um futuro muito ruim, porque ele está fazendo esse enfrentamento direto ao STF, né, e o Alexandre de Moraes está sinalizando claramente que ele pode, sim, muito bem preso no futuro. Né? E eu acredito que essas relações internacionais com relação aos Estados Unidos, né, é muito bom ser amigo durante um tempo, mas depois você pode ser plenamente descartado. Isso, ao longo da trajetória estadunidense, isso ocorreu em diversas vezes em diversos outros países. Né? Vou citar como exemplo o Vietnã, por exemplo. Né? Outros ditadores, né, que foram latinos também, foram descartados no momento seguinte. Então, esse movimento, essa orquestração
eu vou chamar internacional, da extrema-direita, tem se enfraquecido, mas, por outro lado, tem ganhado os movimentos de massa. Eles têm se enfraquecido, têm tomado alguns golpes, mas têm ganhado os movimentos de massa, o que é um momento muito delicado, né? Pensando na eleição de 2026, a gente está vendo aí o Trump fazendo essa guerra comercial com a China, cortou o orçamento da educação, da saúde, né? A gente tem a Ivy League montando algumas barreiras, né? E, com certeza, esses movimentos de massa que estão acontecendo agora na rua dos Estados Unidos têm a ver com essa perspectiva de queda da qualidade das condições de vida do povo americano, que tem sentindo, né? Então, a Ivy League, né, as universidades são um orgulho, né, para os americanos, e ele foi mexendo no vespeiro. A verdade é essa. Então, isso colocou ele em xeque, né? Se eu acredito que essas manifestações perdurarem durante um tempo, a gente precisa analisar o futuro, né, para daqui a alguns dias, e de fato o Trump se enfraquece. Ele, no mínimo, chega em 26 muito enfraquecido, vem as midterms, né? Ele deve perder, os republicanos podem muito bem perder assentos para os democratas. O governador da Califórnia, né, que é um democrata, Newsom, né? Acho que é Newsom, vem se mostrando como uma liderança com potencial de se tornar um candidato que faz frente a ele, e a população vem clamando, e do lado externo, né, ele vai ter que buscar apoio, né? E daí entra essa possibilidade de dar um reforço junto à direita latina, sobretudo. Mas se a gente pensar na América Latina, a gente pode ver que não está uma situação muito boa para a esquerda, né? Em El Salvador, a gente tem o Bukele, um ditador com inúmeras características de ferir direitos humanos, enfim, né? E eu acho que o Brasil foi apressado em reconhecer a eleição do Noboa como tendo sido alguma coisa válida. Ele declarou um estado de sítio, e isso, obviamente, é complicado durante uma eleição. Mas, enfim, ele é de direita, né? Bom, e eu acredito que o Petro não vai fazer um sucessor, né? Eu não acredito, ele não estava vindo popular, e com essa situação que aconteceu agora na Colômbia, com um ataque, né, ao Uribe, vai mexer na eleição, mas eu não acredito que o Petro faça sucessor. A gente não precisa dizer do Milei na Argentina, né, essa figura que é tanto exótica quanto ditatorial e autoritária. O Boric também não deve fazer sucessor, está impopular, muito impopular, não implementou as mudanças para a qual ele foi eleito, né? Para fazer, ele não fez. Então, a gente está ficando sem amigos por aqui. Por outro lado, a direita, a extrema-direita na América Latina está ganhando força. Para a gente, no nosso cenário, né, o cenário futuro da eleição de 2026, o Lula está impopular, está indicando aí que as pesquisas, né, a Datafolha tem 40% de ruim e péssimo, a Quest 57% de desaprovação, a IPEC ontem, né, contou 43% de ruim ou péssimo. Então, a gente está enfrentando um cenário muito complicado. Eu me coloco do lado progressista, por isso eu falo a gente. Então, a gente está enfrentando um cenário muito complicado, tanto no plano externo, sem amigos, quanto no plano interno, que é essa desaprovação, essa impopularidade do Lula, né? E, dentro dessa perspectiva, o bolsonarismo ganha um respiro, né? Ele
estava se enfraquecendo, mas ele mostra que ele ainda é relevante no cenário nacional. Tá ótimo. Vamos perguntar para o Pinho, então. Pinho, o bolsonarismo está se dividindo. Eu estou vendo que tem, inclusive na direita, né, governadores como Caiado, que também estão se colocando, né, como candidatos à presidência. Quer dizer, se o Bolsonaro, de fato... Primeiro, qual vai ser o destino de Bolsonaro? Né? Quer dizer, ele vai preso, ele não vai, o que vai acontecer? E em sendo fora do baralho, o Bolsonaro, o que acontece com o bolsonarismo? Veja bem, Silvio, aí só jogando os búzios e as cartas, né, para a gente poder ter uma resposta mais firme, assertiva. Eu pensaria o seguinte, pro Bolsonaro agora, né, do jeito que está sendo a condução, né, da análise lá dessa situação lá dos atos golpistas, né? Parece que ele vai ser condenado, não tem a menor dúvida, né? Então, isso implica em prisão. Acho que para ele tem opções: o asilo, a fuga ou a prisão. Como, digamos, contemporizador, ele conseguir eleger alguém do campo dele, que depois deu indulto, né? Mas ele ainda teria que amargar, digamos, uma prisão durante o resto de 25, 26. Isso contando que consiga eleger seu sucessor. Esses nomes todos que você apresentou, Silvio, principalmente o Caiado, né, que está assim mostrando uma ovelha desgarrada. Na verdade, não sei se sempre foi ovelha ou não, porque, né, tem muito oportunismo, né, quando, né, os ventos estão soprando numa direção, muita gente, né, toma aquelas caravelas, né, e quando deixa de soprar, né, vai procurar uma outra caravela, né, para continuar na sua viagem. Eu entendo que o Caiado, o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite, né, que não é exatamente do campo bolsonarista, o próprio Zema, né, não tem maiores expressões, densidade política para pleitear, né? Às vezes estão na vitrine, né? Na vitrine de exposição para conseguir alguma coisa. Embora o Caiado já, acho que tudo que ele tinha que conseguir na vida ele já conseguiu, não deve passar disso, né? Aí sobra o Tarcísio, né? Eu especularia o seguinte, né? Acho que pelos traços paranoicos do Bolsonaro, do Jair Messias Bolsonaro, ele só acredita na família, né? Ele sempre foi paranoico e da família restrita, né? Que são os filhos, ou mais especificamente o Eduardo, que, como foi comentado antes, né? Ele está nos Estados Unidos, né? Num asilo que não se sabe quanto tempo vai durar e se esse asilo também não se transformará numa prisão. Bom, mas de repente o Eduardo volta ao Brasil, pleno direitos políticos dele, se candidata, mas de novo o líder carismático, né, que é o Bolsonaro, né, todo mundo associa carisma como uma coisa boa, positiva, mas carisma pode estar do lado do bem e pode estar do lado do mal, né? Já tivemos líderes carismáticos que incendiaram Roma e cometeram atrocidades, né? De grande monta contra a humanidade, né? Então, o Eduardo Bolsonaro não chega aos pés do pai, né?
do Jair, esse porque fala com a veemência e com a truculência que encontra abrigo, né, num setor amplo. Isso também é um traço que a gente tem que aprender dessa eleição de 18 e mesmo a eleição de 22, como tinha tanto, não vou falar bolsonarista, ultradireitista intocável, né? Como que, lógico, também não se explica só por uma truculência pura de segmentos do eleitorado, mas por uma série de razões. Acho que, né, o próprio desgaste do PT, né, como acho que a gente vai poder tratar mais adiante, mas acho que não restará alternativa para o Bolsonaro do que indicar o próprio Tarcísio, esperando uma vitória e um indulto consequente. Muito bem. Só para finalizar essa colocação, ele pode até nem indicar ninguém, mas tem um detalhe que acho que é relevante, decisivo. A vida segue, né? A vida continua. Se o Bolsonaro continuar com a sua toada de enrola daqui, enrola dali, adia, né? Os atores políticos, os agentes políticos tomarão suas decisões. E o Tarcísio, e o detalhe importante, que o Tarcísio é do Republicanos e não do PL. Então, né, e de uma outra igreja, um segmento da igreja independente do que apoia o Bolsonaro. É muito complexa a situação. De fato, é complexa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá? Érica, quando o Elon Musk não teve todas as suas aceitações aqui, começou a ter um questionamento do X e tal, ele falou assim, vocês vão perder as eleições. Ele estava dizendo, as big techs, o X, vão melar o processo eleitoral, vão influenciar para fazer ganhar a extrema-direita. Como é que você vê a relação das big techs com essa questão? Depois desse seminário do PL, elas se colocaram claramente, né? Antigamente tinha um certo pudor, né, deles se colocarem junto a um determinado lado, um determinado campo. Mas depois desse seminário do PL, que foi financiado, acho que pela Meta e pelo Google, né? E dessa ameaça, né, desse episódio dos drones, que ele respondeu a Janja, né, que a Janja fez uma piada com relação aos drones, ele falou, vocês vão perder. Eles estão se colocando, assim, claramente do lado, e de um lado, se conectando com o partido diretamente, né, que é bastante curioso. Em termos de estratégia empresarial, não é nem um pouco recomendado, mas eles estão fazendo isso, ou seja, eles vão vir para cima, vão vir com tudo mesmo. E se a gente for pensar também que esse problema da popularidade do Lula e com relação às redes sociais, né, Lula tem uma dificuldade enorme de fazer um outro nome, né, um sucessor. A gente pensa logo no Haddad, né? Mas o Haddad é outro que é muito impopular, muito por causa da bozosfera, vou chamar assim, né? Das redes bolsonaristas. Esse episódio, por exemplo, do IOF, né? Nossa, ameaçou fazer um pequeno aumento no IOF, e isso pouco afeta a vida corrente da população.
Nossa, mas eu faço o trabalho insalubre de estar nesses grupos bolsonaristas para medir a temperatura, para olhar o ambiente. Mas no dia seguinte estava lá taxar de piadinhas com o aumento de taxa. No dia seguinte. Se a gente for pensar para fora do PT, né, a gente tem o Boulos, né, mas também que é outro que sofre muito com as fake news, das correntes de Zap Zap, etc. e tal, com vou roubar sua casa, com, enfim, na eleição passada, ele foi, enfim, tido como um viciado, aquelas coisas. Essa campanha de difamação contra o Boulos foi um negócio, foi das piores coisas que eu já vi, né, circulando nesses grupos bolsonaristas. De vez em quando eu estou lá, dou uma interagida, né? Bom dia, patriota, para poder para poder continuar, mas a gente tem que saber o que ocorre, né? Existe uma dificuldade enorme do campo progressista em fazer um sucessor para o Lula, e eu acho que isso é uma missão que vai ser árdua, mas com certeza para 2026 o nosso candidato é o Lula e não tem outro. Ele é quem consegue furar a bolha, ele quem consegue responder à altura, mas eu acho que para fazer frente a essa bozosfera, né, ele tem que fazer uma comunicação mais direta ao povo, falar daquilo que está atingindo diretamente o povo, usa a cadeia nacional, sabe? Está ali à disposição dele, é um meio legítimo e tem que falar diretamente com o povo. Porque essa galera, por exemplo, com relação à pauta 6x1, né, 6x1, a queda dessa jornada de trabalho, ele tem que fazer uma defesa mais enfática. Essa galera que trabalha 6x1 não tem tempo de ver TV, não tem tempo de ver propaganda, etc. Ele se informa pelo WhatsApp. Isso atinge diretamente o público lulista, tradicional lulista, e que ele está perdendo popularidade justamente nesse campo, né? E aí a gente pode falar o Pinho pode falar melhor da influência dos evangélicos com relação a isso, mas o Lula tem que investir nas armas que tem na mão. E essa comunicação direta é essencial. Tem que fazer uma defesa mais enfática daquilo que vai diretamente no público. Pinho, eu tenho uma dúvida. Eu acho que essa questão de se contrapor ao Lula e ao PT não é exclusivo do bolsonarismo, né? Nós temos, por exemplo, uma grande imprensa que já começou a campanha eleitoral para desfazer a imagem do Lula, para mostrar que o governo é uma porcaria, enfim, quer dizer, como é que você vê essa movimentação da mídia, né, em relação ao Lula e ao PT e às eleições, hein? Parece que, pelas indicações que a gente tem, né, o Tarcísio é o candidato, digamos, de um chamado bolsonarismo moderado, coisa que, né, eu preferia dizer que já não é mais um bolsonarismo, né, ainda que tenha o vínculo, né, dá para esconder que o Tarcísio botou o chapéuzinho lá do Trump, né, quando estava tudo convergente, quando estava tudo amici, né, como falam os italianos, e também quando estava numa situação de benesses, né, do poder, todo mundo se atrelou, agregou ao Bolsonaro, né? Lembrar até o Dória, né? Já uma figura que agora está reaparecendo, né? Estranho. Mas estavam todos com o Bolsonaro, mas o Tarcísio, comedidamente, está ensaiando assim uma carreira solo e ser governador de São Paulo, né? Um cara absolutamente
de fora, sem vínculo nenhum com São Paulo. Ganha a eleição e pode se dar o luxo de pensar em duas alternativas, a reeleição e a postulação à presidência da República. Ele parece que é um candidato, digamos, do sistema, desse sistema maior, financeiro, privatista, né? E que atenderia aos interesses do capital, do sistema financeiro e, digamos, também dos setores mais conservadores da sociedade. Eu acho que ele está ungido por essas forças poderosas. Pode ser um candidato mesmo. Bom, vou perguntar para a Érica, então. Érica, tem uma frase famosa de um assessor, de um candidato à presidência americano, que depois se elegeu, que ele falava assim, para entender as posturas das opiniões públicas, né? It's the economy, stupid. Quer dizer, eles acham que o bom andamento da economia resolve as questões eleitorais, né? Como é que você está vendo a situação do povo nesse momento? Quer dizer, está melhorando? A economia está favorecendo o governo? Bom, aí tem duas coisas, né? Como perspectiva para 2026, a gente tem aí, num plano internacional, perspectiva de instabilidade. Logicamente, isso não é bom para a economia, para projeções econômicas. Uma possível recessão, por causa dessa guerra comercial dos Estados Unidos com a China. A Europa está sinalizando guerra, né? Vai continuar essa guerra na Ucrânia. Os países da OTAN estão querendo se rearmar. Logicamente, de algum lugar vai vir o dinheiro para esse orçamento, vai ser mobilizado em função das armas, né? Do rearmamento. A população europeia vai sofrer, né? E com isso vai aguçar ainda mais o extremismo, né? O extremismo da direita da Europa. E aí, isso é um cenário, se a gente for pensar em 2026, de instabilidade econômica. No plano nacional, a gente hoje já tem diversas pesquisas, aí a Quest, acho que a Folha também, apontaram, acho que, como os principais problemas para o governo enfrentar a comida cara, né? Muito bem sinalizado pelo cafezinho, né? Cafezinho virou o vilão, e a violência urbana, sobretudo. Eu moro em Salvador hoje, vim do Rio de Janeiro, moro em Salvador, e a Bahia é governada pelo PT tem 20 anos, né? Então não tem desculpa para dizer, olha, é fruto de XYZ, a gente pode colocar a culpa também no rearmamento promovido pelo Bolsonaro, né? Dos CACs, etc. Mas a verdade é que hoje a polícia que mais mata é a polícia baiana, né? Os índices de violência daqui estão cada vez mais alarmantes. A Bahia foi quem deu o maior eleitorado do Lula em 22, e se as coisas continuarem do jeito que está, eu duvido que isso se repita, né? Eu converso muito com as pessoas nas ruas, eu gosto de conversar para sentir como está o clima, né? Principalmente com porteiro, Uber, né? Que são pessoas que têm essa mobilidade de gente, então dá para captar bem o que eles acham, quase uma pesquisa qualitativa, mas a galera hoje fala, sim, com saudade de ACM Neto, de ACM, né? Do velho ACM, porque com ele não tinha vez para bandidagem. Então, e também outra questão que é muito importante é a precarização do trabalho. O PT está entregando bons dados, né? No governo Lula 3 está entregando bons dados, crescimento do PIB,
queda do desemprego, e tem essa contradição, né, entre os dados e aquilo que a população acha. Tem interferência das big techs, como a gente já falou? Tem, sem dúvida. Mas a violência urbana, a comida cara, e que emprego é esse, né, que é gerado? Não é um emprego de carteira assinada, com um bom salário, etc. É um emprego informal, enfim, né? Isso não estrutura um 2026 bom, uma boa vantagem para o governo. Com certeza, a gente vai ter uma dificuldade, principalmente enfrentando, como o professor Pinho falou, um Tarcísio que vem aí com a pauta da segurança pública, né? Ele vem sinalizando, foi lá ver a ditadura do Bukele, que foi feito e tal. Essa é a principal pauta para 2026, sem dúvida nenhuma. Pinho, nas eleições passadas, os evangélicos, as igrejas neopentecostais, para ser mais preciso, tiveram um papel importante e se alinharam majoritariamente apoiando o bolsonarismo, né? Quer dizer, como é que você está vendo a força dessas igrejas hoje e se elas vão entrar no jogo da mesma forma? Posso dar um pitaco? Aquela outra pergunta de $1 milhão. Isso, é por aí também. Mas posso dar um pitaco no que você comentou, perguntou o que a Érica respondeu? Então, se a questão do "it's the economy, stupid", né? Na mesa do pobre, isso é válido. Pobre, entendido no Brasil, uma grande massa, né? Que é um déficit, né, que nós temos de cidadania, um déficit, né, de justiça social. E veja bem, assim, quando do primeiro para o segundo turno da eleição passada, de 22, o Bolsonaro, o Lula quase ganhou no primeiro turno, né, uma coisa interessante, ele chegou perto dos 50% e, paradoxalmente, quase perdeu no segundo turno, né, para o Bolsonaro. Mas o pulo do gato do Bolsonaro foi o Auxílio Brasil. Quer dizer, quando falou para os pobres, ainda que em termos, né, de Auxílio Brasil, falou, né, mais do que indecente, né, para a vida de um trabalhador, é quando ele conseguiu amealhar aqueles votos todos para chegar perto do Lula e quase colocar em risco a vitória do candidato do PT. Eu gostaria de agregar isso, né, em cima das considerações pertinentes da Érica. Então, o papel agora dos evangélicos, né? Então, eu entendo que já não são um bloco monolítico, né? Se alguma vez foram, né, os neopentecostais, porque há visões de interesses, de valores e de mercado, né? A igreja virou um mercado de fiéis, de seguidores, de recolhedores de dízimos, né? Então, também estão brigando entre si para chegar ao poder. Então, há uma divisão, há uma fragmentação. Não sou nenhum expert na questão. Tem gente muito, muito mais qualificada para falar sobre isso, né? Mas, assim, o que já dá para perceber é que não vão chegar como uma força monolítica, uníssona, em cima de um candidato. Vão procurar alternativas. Não sei quais seriam elas, né? Acho que mais próximo de ter uma data já básica, né, de calendário, que é o abril, quando os candidatos, os atuais governadores, que ainda podem pleitear a reeleição, ficam no cargo ou saem para se candidatar
a presidência. O caso mais exposto é o do Tarcísio mesmo, né? E aí acho que as igrejas também vão se movimentar, né? A igreja, digamos, dos republicanos não é a igreja do Malafaia do PL de Bolsonaro. Uhum. Muito bom. Então, Érica, e esses fenômenos que a gente viu acontecer, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo? De repente aparece um maluco, um Pablo Marçal, assim, que arrecada um monte de votos. Esse tipo de aventureiro, ele pode entrar nesse cenário? Sem dúvida vai ter Padre Kelmon à torto e à direito agora, porque é a mesma função, né? Padre Kelmon, Pablo Marçal, né? Essa galera, vamos falar, né? A janela de Wolverton, eles jogam a janela de Wolverton mais para a direita e aí deixa o candidato do campo bolsonarista, né, mais palatável. Embora seja tão extremista quanto, mas eles fazem tantas loucuras e absurdos que o campo da direitona, se portar um pouco melhor, fica palatável, né? Essa é a função desse pessoal. Eu acredito que dentro desse jogo é importante que a esquerda, né, mais à esquerda do que o Lula, eu sou filiada ao PSOL, de passagem, tenha um candidato próprio, porque aí consegue empurrar a janela para o outro lado um pouquinho. E o Lula se apresenta como uma figura do campo centro-esquerda, né? A conversa fica um pouco mais equilibrada. Tira a atenção do maluco da vez, né? O Padre Kelmon, do Pablo Marçal, etc., etc., e volta para o campo do centro. Aí, complementando o que o Pinho falou, eu acho que o campo evangélico é um campo diverso, né? E dá para se perceber que nas últimas manifestações bolsonaristas, esse grupo tem sido fatiado, né? Está sendo mais fatiado. Acho que a Michelle Bolsonaro tem o seu público, mas desponta claramente aí o Nicolas Ferreira. Talvez para o futuro estão tentando baixar a idade para ser presidente e tal, justamente pensando nele, né? Que eu acho que se a gente for refletir, ele não carrega o nome Bolsonaro, consegue se desvencilhar do peso morto que é o Bolsonaro, e é diferente da Michelle, que é diretamente vinculada ao bolsonarismo, né? Uhum. Então, eu acho que o campo evangélico tem tentado se desarticular do Bolsonaro. O Malafaia é o único que consegue fazer essa defesa, e eu concordo com o professor João César Castro, que faz um estudo bastante denso sobre o bolsonarismo, a guerra cultural. Eles estão tentando, os evangélicos estão tentando se desarticular do Bolsonaro. Malafaia continua e talvez pague um preço muito grande por causa disso, né? Perca a sua influência e seu poder. Nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. E o que a Érica me falou me deixou surpreso. Imagina, por exemplo, o Nicolas Ferreira presidente, né? Ele tem a capacidade de botar nas redes, de ser um influencer enorme. Ele chegou a ter 130 milhões de views com a história, se não me engano, do IOF, não foi? Quer dizer, e como é que você vê essa possibilidade? Porque não tem qualificação nenhuma para ser qualquer coisa assim, né? Esse mundo digital, né, produz umas surpresas ou uns seres extraterrestres
muito estranhos, muito esquisitos, né? Que adquirem uma visibilidade e um reconhecimento. Eu não acredito tanto, sabe, nesse potencial, né? Não pode alguém vir de fora assim de uma maneira irresponsável, né? Pensando no país, né? E olha que nós temos experiência disso, né? Não vou nem voltar lá para o Jânio, né? Porque o Jânio vinha, né, de uma prefeitura, um governo do estado de São Paulo exitoso, né, com os padrões da época, né? Vamos pensar no Collor para cá, né? Que foi o que foi, resultou no impeachment, né? E agora o próprio Bolsonaro, embora, né, ele viesse cevando nessa campanha, como eu disse ao início aqui da nossa conversa, né? Ele é um ativista, foi um ativista, é um ativista, né? Qual é o presidente que faria motociatas, né? Sabe, assim, com aquela alegria toda enquanto o país estava, né, se afundando na pandemia, né? Ele nas motociatas, rindo nos cercadinhos e tal. Quer dizer, tem outra forma de fazer política que nos assusta, porque uma política sem compromisso, ainda que, convenhamos, né? O sistema político, né? A forma tradicional de fazer política esteja em parte esgotado, esteja sob júdice, né? Sob, né, dúvida, né? Há um esgotamento, né? Porque no caso brasileiro, que é um caso radical de desigualdade, né? A vida não melhora, né? Para grande parcela da população, a vida não melhora, não melhora substancialmente, né? Bom, se a gente pegar os padrões educacionais, por exemplo, eu escrevi um artigo há uns meses atrás, assim, Brasil, um país da África. Eu peguei vários indicadores e nós estamos muito mais próximos da África do que dos nossos vizinhos latino-americanos, para nem falar dos europeus e da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, evidentemente. O México também está com a gente, né? Uhum. Então, seria uma tragédia demais, né? Acho que já tivemos a nossa tragédia em grande dose, né? Mas não vejo, não desprezo, mas não vejo grandes chances. Érica, muita gente fala o seguinte, quer dizer, se nós progressistas estamos em minoria no Congresso, não conseguimos aprovar leis, é difícil pensar na redistribuição da riqueza, porque há resistências, né? Quer dizer, a democracia não tem um elemento que está faltando nesse discurso? Não é o povo na rua, uma coisa assim? Quer dizer, como é que a gente consegue visualizar o desdobramento dessa situação política atual? O Lula falou, né? O Lula falou tanto, né? Falou, olha, me cobrem, me cobrem. Falou claramente, mas aí muita gente tem medo de botar o povo na rua, porque aí enfraqueceria o governo, o Congresso entenderia de outra forma, poderia levar o impeachment do Lula, etc. O Lula falou, gente, é para ir para a rua e cobrar ele, né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, a situação do Haddad, né? Que seria o sucessor natural do Lula. Ele não consegue se fazer como um nome, porque, primeiro, ele está aí, a qualquer reforma mínima popular que ele tenta implementar, o Congresso não aprova. O Congresso enrola, não pauta, enfim. Por outro lado, ele, quando implementa as reformas exigidas pelo capital, né, agora a gente está
pode enfrentar uma reforma administrativa, por exemplo, né, TV tributária, etc., não atende à vontade popular, ou seja, ele desagrada o campo que é tradicionalmente eleitor do Lula, do PT, enfim. Então, ele fica nessa corda bamba, né? É a mesma situação. Eu acho que a situação da Haddad é emblemática do governo, né? Ele fica na corda bamba o tempo inteiro. Desagrada o eleitorado tradicional, tenta agradar o mercado, que nunca vai estar do lado dele. Na mesma hora que o Tarcísio piscar o olho, eles vão correndo. É bem claro isso. Estão aí o tempo inteiro jogando fake news contra o Haddad, etc. e tal, contra o governo. Eu acho que a solução é uma comunicação direta mesmo em cadeia nacional e usar muito mais esse tipo de instrumento. E menos banco, mais povo. Não tem jeito, tem que fazer defesa enfática daquilo que acredita e sinalizar para o povo que eles estão defendendo as pautas deles, mesmo que percam no Congresso. Gente, olha, o papo está muito bom, mas o tempo está acabando, viu? Isso passa rápido, né? Nós vamos fazer um último intervalo, depois eu vou passar a palavra para o Pinho, para ele falar as últimas palavras da nossa conversa aqui, tá bom? Pinho, então, olhando a sua bola de cristal, o que você vê à nossa frente? Muita nebulosidade. Aproveitando esses 12 graus, 13 que estamos passando aqui em São Paulo e em vários lugares do Brasil, tem muita névoa, né? Tem muitas brumas e tal. Mas, então, eu também gostaria de considerar, quem sabe, a possibilidade de uma terceira via, né? A Érica não acredita, né, de jeito nenhum nisso daí, mas em cima das minhas considerações anteriores, de uma saturação da política, né, da falta de entrega de resultados mais efetivos e essa barganha descarada, né, do Centrão. O problema é que o Centrão está aumentando cada vez mais, né? Está engrossando suas fileiras, né? Que se pensa nos interesses paroquiais e não nos interesses da nação. Quem sabe uma terceira via, que eu não saberia quem seria, mas eu entendo que seria no campo, dado esse volume todo que a direita e a extrema-direita têm, seria alguém da centro-esquerda que poderia, progressista, né, que poderia se colocar. Mas está no ar, está muito no ar, muito difícil de prever. Temos ainda um tempo pela frente, né? Isso. Bom, eu quero agradecer muito a Érica Maria Ribeiro Souza e ao José Antônio Gomes de Pinho por esse papo que foi esclarecedor, ajuda a gente a compreender esse momento que nós estamos passando. E agradecer a você também que nos assiste, dizendo muito obrigado, semana que vem tem mais.